Muito boa tarde, pessoal. Vamos aqui para mais um vídeo aqui para o nosso canal. No vídeo da agora eu vou estar falando para vocês. Eu já trouxe aqui no canal falando sobre alguns assuntos, inclusive eu falei muito do cometa C 2022, o cometa verde. Falei muito aí nesses últimos dias. E então hoje é um dia de eu gravar um vídeo explicando para vocês a diferença desses corpos celestes em relação a cada um, né, nas categorias. Então vamos falar de cada um, né, os cometas, os meteoros, meteorito, para que vocês entendam e também vocês entendam também a classificação e a altura também de cada um, tá, pessoal? Então vamos aí para o vídeo. Continuando aqui com o nosso vídeo, né, eu falei nesses últimos dias aí muito do cometa C 2022, o cometa verde que está passando pela Terra. Inclusive hoje é último dia, as últimas datas aí para fazer a visualização, ou seja, as pessoas do hemisfério sul fazer a visualização dele, né? Ele já teve muito mais bonito, como eu falei para vocês no começo aí no começo, né, ou seja, lá no hemisfério norte, e também eu mostrei para vocês também no começo desse vídeo a resolução de duas câmeras que eu comprei aqui, uma custando 139 e a outra custando R$ 60, ou seja, uma com a resolução ótima, a mais barata, e a mais cara com a resolução muito precária, muito ruim, né? Então mostrei para vocês aí a diferença, para quando vocês também forem adquirir um produto, também ficar atento também a essa questão aí, né? Então vamos lá, né, pessoal? Vamos lá. Vamos lá para o vídeo não ficar muito longo. Então, né, o que são aí esses asteroides, né? O que são os asteroides? Asteroide, como tem na imagem aqui, né, são corpos, né, rochosos, e também, né, eles poderão também ser metálicos, além deles ser rochosos, eles também podem ser metálicos, né? E que possui aí, né, em suas órbitas definitiva, né, ou seja, eles têm órbita definitiva ao redor do Sol, ou seja, os asteroides eles têm aí uma rota definitiva ao redor do Sol, ou seja, ele faz um percurso aí, né, em volta do Sol, e também eles fazem parte também dos corpos, como tem aí na descrição, ó, dos corpos menores do Sistema Solar em relação a tamanho, e também eles também podem ter também 1 metro, né, e algumas centenas, né, de quilômetros, ou seja, 1 metro e algumas centenas de quilômetros também, né? Ou seja, além de eles ser corpos rochosos, eles também podem ter aí composição também metálicas, né? Existem várias situações que os meteoros caem aqui na Terra e tem aí também materiais que são ferros, né? Ou seja, tem metal, ferro em suas composições. Com isso, né, os asteroides fazem, né, a sua rota aí em volta do Sol, e também, né, eles fazem parte também dos corpos menores, né? Ou seja, eles também fazem parte de corpos menores, até porque esses meteoritos têm tamanhos variados no espaço, ou seja, tem os maiores e tem os menores também. Também estou gravando esse vídeo aqui também. Um assunto puxa o outro, né, pessoal? Então eu já falei muito para vocês aí do cometa C 2022, e agora eu vou gravar esse vídeo aqui para vocês entenderem cada um. A gente sabe que tem cada um tipo de as pessoas da astronomia, né, os astrônomos e também aí os cientistas também dá o nome a cada um, e também em relação à sua classificação. Então a gente tem aí, né, a classificação de cada um, né? Então eu estou começando aí, né, pelo asteroide, né? Então, né, como eu falei para vocês, esses asteroides faz parte aí, né, dos corpos menores, né, do sistema solar, em relação a tamanhos que pode ter aí até 1 metro também e algumas centenas de quilômetros, ou seja, uns podem ter apenas metros e outros podem ter aí, né, centenas de quilômetros, né, em relação a tamanho, né? Onde é que fica localizado aí os asteroides? Os asteroides, né? Os asteroides, como a gente mesmo sabe, eu já falei, tá com poucas horas, eles estão aí em uma órbita, né, que faz aí o seu percurso em torno do Sol. E ele está aqui abaixo, né, dos cometas. Era poder começado pelos cometas que estão logo aqui em cima, porém eu comecei logo pelo asteroide. Então ele fica, né, em sua posição, ele fica, ou seja, são corpos mais baixos aí, né, em relação aos cometas. A gente pode ver aí na classificação que o cometa está acima. O que significa isso? Que os cometas eles estão aí em uma posição mais alta do que os asteroides ainda. Por isso que os cometas, raramente os cometas entram aí, né, em contato aí com a atmosfera e vai queimar, né? Ou seja, eles estão em uma órbita mais alta.
Então, isso aí são os asteroides, né? Os asteroides que são aí os corpos rochosos, tem aí, pode ter também materiais ferrosos, né, de metal em suas composições, também tem uma órbita em volta do Sol e principalmente, né, eles orbitam principalmente alguns planetas, como Júpiter, Marte, né, e podem também variar de tamanhos, como eu falei para vocês, pode ter quilômetros de tamanho, centenas de quilômetros de tamanho, e também eles podem ter apenas metros de tamanho, pode ter 50 metros, 80. Então isso aí vai variar, né, dos asteroides, né? Ou seja, tá, pessoal? E os asteroides, olha, como a gente está vendo aí nessa imagem, eles estão abaixo dos cometas, das órbitas dos cometas. É como se fosse andares, né? Ou seja, é como se fosse andares, ou seja, um abaixo do outro aí, tá, pessoal? Cometa, né? Cometa, a gente falou muito aí nesses últimos dias, hoje inclusive é o último dia de visualização do cometa C 2022, que passa aqui pela Terra, ou seja, fica visível aqui para nós da Terra de 50 a 50 mil anos, muito tempo mesmo. Então hoje é o último dia de visualização, eu estou aqui reforçando mais uma vez aí esse lembrete. E os cometas, né? O que são os cometas? Cometas, né, são aqueles corpos celestes aí, né, que tem aí as suas composição também aí como os asteroides, pode ser material também rochoso ou então pode ter ferro também em sua composição. É a mesma coisa aí, tá, pessoal? Mas na maioria das vezes eles têm aí o corpo rochoso composto também por gelos, e aí também tem aí os gases e também as poeiras e partículas congeladas aí na composição deles, que são os cometas, tá, pessoal? Os cometas, na maioria das vezes, né, também vai variar também, né, de tamanhos, ou seja, também vai variar aí, né, de tamanho, né? E isso eles podem ser pequenos, ou seja, do tamanho de uma pequena cidade, né? Ou então eles podem ser maior e também eles podem, né, em alguns períodos se aproximar do Sol, como no caso aí, né, do C 2022, que se aproximou agora do Sol e ficou visível aí um bom período de tempo aqui para nós da Terra. Primeiro para o pessoal do hemisfério norte e depois para as pessoas aí do hemisfério sul, finalizando aí o seu trajeto aí, né, próximo ao Sol. Então os cometas, né, eles vão estar percorrendo. Então, né, os cometas aí, né, em seu trajeto, nesse trajeto que eles fazem aí em torno do Sol, ou seja, ele está lá no escuro, né, do espaço, né, ou seja, eles estão vagando no escuro do espaço, né, e na medida em que eles, em alguma certa época do ano, ou seja, em algum período de tempo, eles vão se aproximar do Sol, e com isso aí os ventos solares aí, né, faz com que tanto os ventos solares como também o calor irradiado pelo Sol faz com que esses corpos, né, que tem aí a composição por poeiras, rochas, também pode ter material de ferro também em suas composição, gelo também, começa a se evaporar, né, ou seja, assim que ele se aproxima do Sol e que ele está na luminosidade do Sol, ele começa a se evaporar, né, então essa evaporação aí forma o coma, o pessoal também chama muito aí de cabeleira, e também a cauda, né? Ou seja, tem aí essas regiões aí e que são liberados e varridos pelos ventos solares aí durante a passagem dele próximo ao Sol, né? Com isso, a cauda, né, dos cometas pode chegar também a quilômetros, né, de distância, ou seja, eles é bem longo mesmo aí no seu trajeto. Os cometas, né, lá no espaço, lá sem a presença do Sol, ou seja, sem se aproximar do Sol, é apenas lá um corpo, né, um corpo rochoso, sujo, né, e que não tem aí brilho algum, e também eles não têm também nenhuma, não aparece, né, ou seja, não aparece, ele só fica visível quando ele se aproxima do Sol. Isso porque ele começa a se evaporar, libera gases, poeiras, que são aí, né, esse envolto que a gente vê que o pessoal chama de cabeleira, chama de coma, tem alguns nomes, e que também forma a cauda, ou seja, na medida que eles vão passando, aí os ventos solares vão barrendo e forma aquela cauda muito bonita que a gente vê, que as pessoas vê, né? A gente não viu porque, no caso, a gente já estava no hemisfério sul, ele já estava no hemisfério sul, então não estava muito luminoso. Então é isso, expliquei aí, né, o cometa. O cometa também não entra aí, né, em órbita a ponto aí, né, de reentrar na atmosfera, tá, pessoal? E é importante isso, os cometas eles fazem o seu trajeto em volta aí do Sol, ou seja, tem um período que ele passa na presença do Sol, é visível aqui para a gente, aqui da Terra, como por exemplo o C 2022, e em outros períodos de tempo ele se afasta do Sol e entra de novo aí na escuridão aí, né, do espaço, ficando aí invisível. Então é isso que vai acontecer aí com o C 2022
nesses próximos dias, a partir do dia 11, 12 em diante. Né, ele vai se afastar mais do Sol, vai perder luminosidade e entrará aí, né, na escuridão aí do espaço e não é mais visível. Então ele pode também explodir e acabar, né, ou seja, deixar, né, de existir, ficar apenas as partículas. Né, a gente não sabe o que pode acontecer. Mas a tendência é essa, ele vai se afastar, vai entrar de volta. Na medida que os dias vão passando, ele vai entrar de novo na escuridão do espaço e deixa de ser visível aqui para nós da Terra. Ok, pessoal? E não há aí a chance dele reentrar na atmosfera e atingir a Terra. Tá, pessoal? Eu não sei bem se existe aí essa possibilidade, mas eles estão bem alto mesmo. Parece que eu ouvi dizer que o C-2022 estava a 55 milhões de quilômetros aqui da Terra, ou seja, bem alto mesmo. Então não há essa possibilidade. Os asteroides já ficam depois deles também, né? E falando aí dos meteoritos, né? Vamos falar dos meteoritos, porque os meteoritos são pequenas partículas, né, rochosas também, né, que são originadas, né, de algum cometa, por exemplo. Algum cometa passa e deixa alguns rastros para trás, alguns fragmentos, e isso forma os meteoros, né, pessoal? São chamados aí os meteoros, estão aí. Os meteoros são esses corpos rochosos, ou seja, partículas, né, na maioria das vezes de cometas, ou então de outras rochas que se despedaçam no espaço e deixam as suas partes lá no espaço. Com isso, né, os asteroides também podem ser maior que um grão de areia, pode ser maior do que um grão de areia, né, e também menor que um asteroide, ou seja, eles podem ser menor que um grão de areia, mas também pode ser menor que um asteroide também, né, que estão orbitando o Sol, né. Quando atinge a superfície do planeta, né, é chamado de meteorito. Ou seja, quando esses asteroides, né, ultrapassam aí, né, o limite aí da atmosfera, eles riscam o céu e são chamados de meteoritos, né, ou seja, são chamados de meteoritos. Você já ouviu, ou melhor, você já viu, né, alguns meteoritos? Os meteoritos no céu a gente vê muito, né, durante a noite, a gente vê aqueles riscos no céu passando de um canto para outro e apaga. Então ali são os meteoritos. São fragmentos tão pequenos que a gente vê só o risco, ou seja, ele queima logo assim que entra na atmosfera e deixa de existir. Já os meteoros já são corpos bem mais perigosos, né? Ou seja, os meteoros são corpos bem mais perigosos. Como a gente está vendo aí na imagem, olha, eles adentram aí na atmosfera, ou seja, faz aí essa penetração na atmosfera e pode sim atingir a Terra em alguns casos, né, pessoal? Então, os meteoros também, né, é um fenômeno luminoso, né, que resulta quando um meteoroide entra na atmosfera da Terra e vaporiza, né, também aí, né, conhecido também como estrela cadente, né, os meteoros, né, eles entram na atmosfera da mesma forma na mesma forma aí dos meteoroides, né? Meteoroide e meteorito são as mesmas coisas. Eu expliquei para vocês sobre o meteoroide, mas o meteoroide também é a mesma coisa do meteorito, até porque eles entram também na atmosfera, riscam o céu, como eu falei para vocês, e queimam logo de imediato e deixam de existir. Os meteoros são bem diferentes, né? Ou seja, são corpos que, da mesma forma dos meteoroides, meteorito, né, eles entram também na atmosfera também, e pode sim, né, a gente vê também eles correndo no céu de um canto para o outro aí, né, e eles estão também aí em uma região, né, região aí do espaço que eles podem sim entrar na atmosfera da Terra aí. Indo agora, né, para os meteoritos, né, ou seja, eu falei dos meteoroides, falei muito do meteoroide e falei que era o meteorito, né, pessoal, mas os meteoroides, né, são aquelas partículas que de vez em quando eles entram na atmosfera, faz o risco, queima e deixa de existir. Né? Ou seja, ele também está em uma região do espaço que eles podem entrar na atmosfera da Terra também e queimar, tá, pessoal? Já os meteoritos, olha, os meteoritos, a gente vai falar desse corpo aqui, né, que é que também, né, ele sobrevive à paisagem também, né, ou seja, os meteoritos, ele é um corpo, né, que sobrevive à paisagem e pela atmosfera, pela atmosfera terrestre, ele atinge aí, né, a superfície terrestre. Como eu falei para vocês, os meteoritos são aqueles corpos também que ficam no espaço, fica mais próximo também de uma região, e eles também aí têm a possibilidade de entrar na atmosfera,
queimar também e cair, em alguns casos, ainda atingir a terra, tá, pessoal? Então, voltando aqui, né, vamos fechar um pouquinho da imagem aqui para vocês verem melhor, ou seja, eu vou botar em outro plano, vamos lá. Porque, né, vamos falar aí, né, da chuva de meteoros, né, tem também a chuva de meteoros, né, ou seja, a chuva de meteoro que é um evento, né, um evento periódico, né, e anual também, ou seja, ocorre a chuva de meteoro toda vez, né, que a Terra passa por uma região que tem muitos fragmentos, e aí esses fragmentos aí, eles provocam aí a chuva de meteoros, ou seja, são muito rápidos, né? Eu já consegui ver uma vez e é muito rápido, a gente vê eles muito rápido cruzando o céu de um canto para o outro, e também eles em vários pontos também determinados do céu, eles aparecem, riscam o céu e apagam de novo, são os chamados meteoritos. A chuva de meteoro, né, pessoal? Que também são meteoritos também, né? Ou seja, a Terra vai entrando nessas regiões aí que tem esses meteoritos e esses meteoritos vai entrando na atmosfera e vai queimando. É como se fosse assim, aqui, né, no caso, vamos supor que aqui é a Terra, em volta da Terra está aí a sua camada protetora, mas os meteoritos estão espalhados aqui na frente. Então ela vai entrando, na medida que vai avançando, esses meteoritos vão entrando nessa camada e vai queimando e provocando a chuva de meteorito, tá, pessoal? Então é isso aí. Né? Por que que não há essa chuva de meteorito todo dia, né? Porque isso aí é um período que a Terra faz na sua translação. Vocês podem observar que as maiores chuvas de meteorito acontecem mais no final do ano. Por quê? Porque é uma região em que a Terra passa e que ela entra aí nessa região que tem esses vários fragmentos. Esse fragmento entra na atmosfera e queima aí, né, fazendo a chuva de meteoritos e também aí, né, deixando muito mais bonito aí a região. Então, os meteoritos são esses pequenos corpos, né, ou seja, pode ser fragmentos, né, de cometas, e durante a passagem aí, né, da Terra nessas regiões que tem bastante fragmento, ela vai provocando aí a reentrada desses meteoritos na sua atmosfera e vai queimando. Vale lembrar que isso acontece mais durante a noite, madrugada, começo do dia, né, que são mais visíveis. Também existe também a questão de vez em quando você olhar para o céu e ver um meteorito passando, mas é bem raro de você ver. Né? Eu nunca mais vi, né? O pessoal chama de estrela cadente, ou então a gente sabe que ali são os meteoritos que passou ali e deixou aquele risco. O meteoroide, eu já falei para vocês do meteoroide, né? Só que eu expliquei do meteoroide, né? Só que eu falei meteorito, né? Então ficou um pouco confuso. Então, falando mais uma vez aí do meteoroide, né? O meteoroide é um corpo também, né? Um corpo sólido, né? Natural também, e também é um corpo menor, tá, pessoal? É um corpo menor, né? E menor que um asteroide, vamos dizer assim. Ele é menor que um asteroide e também ele também, né? Fica no espaço também, né, interligado também aí, com tamanhos variados também, né, pode variar também até de 1 metro também, até alguns, né, metros de tamanho, ou então alguns quilômetros também, né, não há aí a possibilidade de que alguns tenham quilômetros, né, mas alguns têm metros de tamanho, pode ter 10 metros, 5 metros, 1 metro ou 2, ou então vai variar o tamanho aí, né, dos meteoroides, tá, pessoal? Eu já falei dos meteoros também, né? E aqui a gente vê, né? A gente vê muito bem aí a classificação de cada um, né? Ou seja, aqueles que estão na órbita mais próxima e que eles adentram aí, né, na atmosfera da Terra, né? Como os meteoros, os meteoritos, né? Que também entram na atmosfera e caem na Terra. Os meteoritos são os que mais atingem a Terra em alguns períodos de tempo. Eles, além de estar vagando no espaço, ou seja, eles estão na sua órbita lá no espaço, eles, em algumas vezes, eles estão em regiões muito próximas, né, da atmosfera da Terra. Então, de vez em quando, eles entram aí na atmosfera, queimam. Alguns deles, né, podem explodir, né, ou seja, eles podem muito bem, né, explodir e deixar, né, de existir e cair apenas pedaços muito pequenos. Né, e em alguns casos pode cair um bem grande, como caiu aí em algumas regiões aí de outros países, já teve quedas, né, de meteoritos grandes. Também nas regiões, né, da Bahia, também já houve meteoritos grandes que já caiu, como lá em Bendengó, né, ou seja, tem um meteorito aí, um meteoro aí em algum lugar, né, um meteorito aí em algum museu, em alguma região aí, eu acho que é no Rio de Janeiro,
e que tem o nome de Bendegó porque caiu na Bahia e aí levou o nome do rio, né? Ou seja, o rio de Bendegó. Então, deu o nome desse meteorito Bendegó. Então, os meteoritos são corpos, né? São rochas também, que são compostos aí por ferros também outros materiais e minerais, e que eles estão mais próximos também aí, né, da atmosfera da Terra, e de vez em quando eles entram na atmosfera da Terra, queimam e em alguns casos caem na Terra, tá, pessoal? Então é isso, explicando melhor para vocês, né? Deixa eu voltar para uma imagem mais clara para vocês verem, né? Então aí nessa imagem dá para vocês verem a classificação de cada um, né? Ou seja, de cada um mesmo. Aqui em cima a gente tem o cometa, ou seja, o cometa ele está mais alto, né? Ou seja, está mais alto aí no espaço, é tanto que os cometas eles não têm aí a possibilidade de reentrar na atmosfera da Terra e atingir a Terra, né? Ou seja, além de ser corpos aí, né, compostos algumas vezes por ferro e em outros tem apenas composição de rochas e gelo, né? Então eles não têm aí essa possibilidade, né? E fica muito luminoso quando eles se aproximam do Sol. Já os asteroides, né? Já os asteroides ficam aí em uma classificação aí do espaço que fica abaixo também aí, né, dos cometas. Então eles também não têm aí a possibilidade também aí, né, de atingir a Terra. Já os meteoroides, eles também não podem, né, ou seja, também não tem a possibilidade que eles possam adentrar na atmosfera da Terra e atingir a Terra. A gente vê, olha, que eles estão aqui nessa camada do espaço, e diferente aí dos meteoros. Já os meteoros já são diferentes. A gente vê, olha, que já está bem mais aqui embaixo. Então eles podem sim riscar o céu aí em algumas épocas, em alguns períodos, né, os meteoros, né, ou seja, pode riscar o céu em algumas vezes. Já os meteoritos, né, como vocês estão vendo, olha, pode atingir a Terra. Os meteoritos são corpos aí que estão mais próximos aí das regiões aí do espaço e que pode atingir a Terra aí, ou seja, se eles entrar na atmosfera da Terra, eles podem queimar e também cair na Terra em algumas vezes. Na maioria das vezes eles podem explodir e cair apenas fragmentos pequenos. Em outros casos pode também cair no oceano. A maioria dos meteoritos cai no oceano, tá, pessoal? Cai no oceano. Mas em algumas vezes pode cair também em solo também aí da Terra, tá? Então é isso, eu expliquei para vocês aí sobre cada um, né? Porque um assunto puxa o outro, como eu falei para vocês, ou seja, um assunto puxa o outro. Eu já trouxe para vocês aqui muitos casos aí sobre o cometa C2022, né? Então eu achei interessante eu trazer aqui para vocês esse vídeo aqui, né, falando dessas relação, né? Porque vocês viram o cometa, porém vocês podem estar perguntando, mas por que eu não consegui ver o cometa tão bonito? Justamente por isso, né, pessoal? Eles estão bem mais altos do que os demais corpos celestes, né? Além do mais, né, os cometas eles são iluminados pelo Sol também. Então, o que acontece com isso? Se ele é iluminado pelo Sol, ele não tem luz própria, ele não emite luz própria, então ele não tem aí a possibilidade, na maioria das vezes, de ficar muito luminoso. E como aqui no nosso caso, né, independente da sua magnitude, a gente sabe que os cometas têm magnitude muito baixa. Então isso deixa na possibilidade de, em alguns casos, em algumas regiões, dele ser menos visível, né? Então é isso. Eu vou ficando por aqui, abro minhas câmeras aí a qualquer momento aí com um novo vídeo aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo e compartilhe com mais pessoas para que as pessoas também entendam também, né, a classificação, né, dos astros, né, dos corpos celestes. Cometa, asteroide, também aí, né, dos meteoritos, porque os cometas são diferentes dos meteoritos e também aí dos meteoros, tá, pessoal?